Olá, seguidores! Entrem no meu barco e vamos navegar até atracar na cidade de Lebanon, em Indianápolis, nos Estados Unidos. Pois a nossa história de hoje aconteceu por lá, onde uma jovem de 16 anos de idade foi torturada e assassinada por sua cuidadora, Gertrude Baniszewski, os filhos dela e vários de seus amigos da vizinhança. Quem é Sylvia Likens? Sylvia Likens, que foi torturada até a morte, a vítima, né? Por estar em uma família muito conturbada, Sylvia Likens tinha muito pouca atenção de seus pais. Eles eram uma família de circenses, né? Então a atenção dos pais da menina estava mais voltado para os espetáculos de circo do que para os próprios filhos, eu presumo. Aí, por causa disso, ela começou a conviver cada vez mais com a Gertrude Baniszewski. Mal sabendo ela que essa mulher viria a se tornar um grande pesadelo na sua vida futuramente. Gertrude vivia um looping infinito de violência, abuso, submissão e necessidades financeiras extremas, que lhe fizeram tirar os pés da realidade e cometer crimes bárbaros, até resultar na morte da Sylvia Likens. Então vamos falar um pouco dessa mulher que foi a assassina da Sylvia, certo? A Gertrude. Quem era Gertrude Baniszewski? Ela nasceu tendo um outro nome, o nome da sua família de origem, dos seus pais, né? Ela nasceu como Gertrude Nadine Van Fossum. Era filha de Hugues e Molly Van Fossum, a terceira de 6 irmãos. E 5 anos após a morte do seu pai, ela abandonou a escola e se casou com 16 anos de idade com John Baniszewski. Daí ela adotou o nome de Gertrude Baniszewski. Ela adotou o sobrenome do primeiro marido, com quem ela teve 4 filhos. Após o término do casamento, que durou 10 anos, a Gertrude se casou com outro homem, Edward Guthrie. Teve mais 2 filhos com ele e veio a se separar novamente, isso no ano de 1963. Então, com 34 anos de idade, Gertrude se casou novamente, dessa vez com Dennis Lee Wright, de 23 anos, que era extremamente violento e agressivo. Eles tiveram um filho, Dennis Jr., mas logo após isso, o Rich a abandonou e desapareceu. Esse relacionamento não foi para frente também. Com
isso, a Gertrude passou a enfrentar dificuldades financeiras. Ela dependia apenas da pensão alimentícia que recebia do seu primeiro marido. Talvez, eu não vou garantir isso com certeza, talvez o que aconteceu para ela ter o sobrenome do primeiro marido. Eu não sei como eram as leis nos Estados Unidos naquela época, mas talvez ela não tenha se separado propriamente dito, né? Porque ela continuou com o sobrenome dele, mesmo tendo 2 casamentos depois disso, né? Isso aí é um parênteses que eu estou abrindo de uma suposição minha. Ok, seguidores? Vamos em frente. E também, além de depender dessa pensão alimentícia do John, né, por 4 filhos que ele tinha, ela também fazia alguns trabalhos esporádicos na vizinhança. Ela costurava, fazia serviços domésticos, faxina, essas coisas, para poder sobreviver e manter os filhos, certo? A Gertrude enfrentava as dificuldades financeiras dela, mas não esperava o dinheiro cair do céu. Ela ia à luta. De um jeito ou de outro, ela estava indo à luta, né? Bom, agora eu vou falar um pouco da Sylvia Likens e a relação dela com seus pais, certo? A Sylvia Likens era a 3ª filha de um casal, que, como eu já falei, eram atores circenses. Que ela se chamava Betty e ele se chamava Lester Likens, tá? E ela era filha do meio entre 2 conjuntos de irmãos gêmeos que ela tinha. A Diana e o Daniel, 2 anos mais velhos, a Jenny e o Benny, que eram 1 ano mais novos do que ela, certo? E o casamento dos pais da Sylvia Likens era instável, né? Ora eles estavam bem, outra hora eles brigavam. Era um casamento cheio de instabilidade emocional. Tá? E eles viviam, como eles eram de circo, eram atores de circo, né? Eles viviam se mudando constantemente. E muitas vezes, por causa dessas mudanças, a Sylvia era obrigada a ficar na casa de parentes ou de conhecidos dos pais dela, porque às vezes eles estavam em turnê pelo circo, então eles viajavam pelo mundo afora e não levavam os filhos, né? Tem tudo isso. Tanto é que com 16 anos de idade, que foi a época, era a idade que ela tinha quando tudo aconteceu, tá? A Sylvia já havia morado em nada menos que 14 endereços diferentes. Antes ela era deixada na casa da avó, ou ela viajava mesmo com os pais, quando eles não encontravam ninguém para cuidar dela e da irmã. Tinha uma irmã que ficava junto, né? E essa irmã era a Jenny Likens, que também está envolvida no que aconteceu com a Sylvia. Mais tarde eu vou esclarecer isso para você, certo? Mas vamos em frente, que a história vai ficar bem interessante e vocês vão ver. Em 1965, a Sylvia
e a sua irmã Jane estavam morando com a mãe em Indianápolis. Mas logo a mãe estaria viajando com o circo novamente. O Lester Lincoln já havia se separado dela recentemente. Eles não estavam mais juntos, né? E deixou as duas filhas. E por causa disso, a mãe, quando foi viajar com o circo, deixou as duas filhas com a Gertrude para que ela tomasse conta como cuidadora, né? E a Gertrude, porque essa Gertrude, gente, é o seguinte, ela era mãe de uma garota chamada Paula Banizewski. O que acontece? A Silvia e a Jane ficaram amigas da Paula, né? Era uma garota que as irmãs haviam conhecido ali e tal, e daí foram se entrosando, e daí a mãe, né, a Beth se sentiu um pouco mais confortável em deixar as filhas na casa da Gertrude, que era a mãe da Paula. Certo? Até aí deu para acompanhar, eu acho. Bom, e houve um episódio nessa mesma época em que a mãe das garotas foi presa. A mãe da Silvia e da Jane foi presa. A Beth foi presa, tá? Porque ela furtou uma loja de roupas. E foi nesse momento em que ela se afastou das filhas definitivamente. Depois que ela foi presa, ela nunca mais conseguiu ver as filhas dela. Perdeu completamente o contato. Tá? E apesar da Gertrude ter 7 crianças em casa e todos serem pobres, né? Isso quem falou foi o Lester, o pai da Silvia, em depoimento, tá? Que por causa disso, ele não entrou no interior da casa para ver as suas condições para receber as filhas, para ver as condições da Gertrude para receber as filhas dele na casa. Ele não entrou. Ele se sentiu numa posição confortável, com as filhas morando na casa dessa mulher, né? Mas ele dava subsídios para Gertrude no tratamento com as filhas. Ele dava permissividade, essa palavra, permissividade, ele dava permissão para que a Gertrude tratasse a Silvia e a Jane com disciplina e rigidez, tá? Tanto é que ele chegou para Gertrude e falou assim, que ela poderia endireitar as filhas dele do mesmo jeito que ela fazia com seus próprios filhos, se fosse o caso, né? Daí, ó, depois de falar isso, ele virou as costas e foi embora, né? E a partir daí, pessoal, que começou a vir o começo dos abusos, certo? Em agosto de 1965, a Gertrude começou a ofender, a humilhar e a bater na Sylvia Likens. E não satisfeita com isso, ela ainda permitia que seus filhos e as outras crianças da região, da redondeza ali, fizessem o mesmo, que batessem na Sylvia.
a Silvia se tornou um saco de pancada da Gertrude, dos filhos e das crianças da vizinhança. Tá? Em agosto, bom, a Gertrude acusava essas garotas, tanto a Silvia quanto a Jenny, de serem prostitutas. Ela dava sermões sobre esses assuntos para as crianças, sempre usando as irmãs Lincoln como exemplo, dizendo para as outras crianças que elas não deveriam agir da mesma maneira que a Silvia e a Jenny. Entenderam, né? Quer dizer, foi uma barra pesadíssima, né? Foi uma barra pesadíssima, tá? Haviam rumores de que as irmãs Lincoln haviam dito no colégio que duas das filhas da Gertrude, a Paula e a Stephanie, faziam sexo por dinheiro. Segundo a versão da Gertrude, o namorado da Stephanie, Coy Hubbard, tá? E outros colegas dele foram convidados para assistir a Gertrude a agredir a Silvia por conta disso aí. E a própria irmã da Silvia, a Jenny, era obrigada a bater na irmã. Tá? Diante disso, gente, a Silvia logo foi tirada da escola e os abusos se intensificaram ainda mais. Em certa ocasião, após acusar a menina novamente de ser uma prostituta, a Gertrude chamou os meninos da vizinhança e obrigou a Silvia a enfiar a boca de uma garrafa de Coca-Cola nas partes genitais dela. Tá? E a partir desse momento, os delírios da Gertrude só aumentaram. Tá? A tal ponto que a Silvia acabou ficando trancada em um porão na casa da Gertrude. Certo? E a partir dali, a coisa só piorou. A Silvia foi... a Gertrude também obrigou a Silvia, tá, a escrever uma carta para os pais, na qual ela contava que era uma prostituta e que iria fugir de casa. E a Silvia tentou fugir mesmo, após ouvir que a mulher planejava deixá-la em um box para morrer, né? Um bosque para morrer. Magra, fraca, desnutrida, ela fugiu, mas não adiantou, foi resgatada pela Gertrude e foi colocada novamente no porão da casa e agredida. Certo? Agora eu vou fazer o relato da morte da Silvia. Tá? No dia 24 de outubro de 1965, Coy Hubbard bateu violentamente na cabeça da Silvia com um cabo de vassoura. 2 dias depois, após diversas agressões repetidas, ela morreu devido a uma hemorragia cerebral, de acordo com os relatórios médicos. Assim que Stephanie e o garoto Richard Hobbs perceberam que Silvia não estava respirando, tentaram aplicar a respiração boca a boca, mas notaram que era tarde demais. Esses dois aí, a Stephanie e o Richard, ainda tentaram
salvar a vida da menina, da Silvia, tá? O problema é que a Stephanie também era filha da Gertrude, né? Mas ainda assim, um anjinho soprou no ouvido direito dela para tentar salvar a vida da menina que estava em apuros lá. Acredito que tenha sido isso que aconteceu, certo? E ela tentou, gente. E ela tentou fazer tudo que pôde para salvar, né? Apesar de que também estava envolvida no crime. Tá? Bom, diante da circunstância, né? A família então resolveu chamar a polícia e mostrar a carta que a Silvia havia escrito, que na verdade ela foi obrigada pela Gertrude a escrever, né? Aí a Jenny Link, a irmã que sobreviveu, abordou um dos policiais e sussurrou para ele: me tire daqui que eu te contarei tudo. Quer dizer, ela também estava passando sufoco, né? E provavelmente o policial deve ter tirado a menina de lá, e ela certamente contou para ele e relatou todos os abusos que ela e a irmã passaram naquela casa, né? Porque houve uma prisão, houve um julgamento, todas as pessoas envolvidas no crime da Sylvia Likens foram julgadas e condenadas, tá? E é justamente sobre o julgamento que eu vou falar agora, tá, pessoal? A Gertrude, seus filhos, Richard Hobbs, que era o namorado da Stephanie, Não, eu acho que eu me enganei, gente. O Richard Hobbs. Bom. Tá, e o Hubert, o Hubert, que era o namorado da Paula. Desculpem a confusão aí, tá? Eles foram presos sem direito à fiança. Olha só, sem direito à fiança, quer dizer, a coisa foi feia mesmo, tá? E até o julgamento, um exame de autópsia foi feito no corpo da Silvia, onde revelou que ela tinha diversas queimaduras, contusões musculares e inúmeras lesões físicas, certo? Perto da morte, os lábios vaginais da Silvia estavam quase que separados um do outro. Provavelmente por causa da garrafa de Coca-Cola. Deve ter sido por causa disso. A sua cavidade vaginal estava inchada, mas os exames provaram que ela ainda era virgem. Imagina só, foi feito, raciocinem comigo, foi feito um exame, foi feita autópsia na moça que morreu, foi feito um exame vaginal, onde foi comprovado que ela era virgem e em vida estava sendo acusada de prostituição. Não, e ainda, para piorar, né? Para piorar, isso, que é um fato que eu observei no caso, a Gertrude ainda fez uma tatuagem com uma agulha quente nas costas da menina, dizendo que ela era prostituta, assim, que fazia aquilo por gosto, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas enfim, vamos em frente.
porque ficou provado que ela era virgem, né? Porque foi constatado pelos médicos legistas lá que o ímen dela estava intacto, não foi invadido, vamos dizer assim, né? E daí então, como causa oficial da morte, no obituário da Silvia, foi dito que ela morreu por hemorragia cerebral e lesões prolongadas em sua pele. São os hematomas. Tá? A Gertrude foi acusada de assassinato em primeiro grau e ela foi sentenciada à prisão perpétua sem direito condicional. Mas a Gertrude apelou, os advogados dela apelaram, tá? Para que ela tivesse direito ao novo julgamento. E foi novamente condenada. Ela teve o segundo julgamento e foi novamente condenada, tá? Só que a condenação dela foi dessa vez de 18 anos. Foi o tempo que ela ficou presa, tá? Mas dentro da cadeia ela foi considerada uma prisioneira modelo, trabalhando na oficina de costura, se tornando uma espécie de mãe para as outras detentas, né? E quando foi anunciado que ela iria sair incondicional da prisão, houve uma grande polêmica na comunidade de Indiana. Jane Links e sua família apareceram na TV para protestar contra a libertação. Grupos de proteção à pessoa também se manifestaram, sendo que no decorrer de 2 meses um grupo coletou assinaturas de moradores de Indiana contra Gertrude. E apesar de tudo, ela conseguiu a liberdade e se declarou culpada sobre tudo que havia ocorrido com a Silvia. Tá? A Gertrude saiu da prisão em 4 de dezembro de 1985 e viajou para Iowa. Foi viver o resto da sua vida lá, onde ela morreu de câncer de pulmão 5 anos depois, no dia 16 de junho de 1990, aos 60 anos de idade. Devia fumar um monte na cadeia, né? Tá? E agora eu vou falar sobre o destino dos outros envolvidos. Richard Hobbs, que era o namorado da Paula, se não me engano, de uma das filhas da Gertrude. Morreu de câncer de pulmão com 21 anos de idade, 4 anos depois de deixar o reformatório. Após o massacre na West Sided Middle School, John Banizewski, chamado a si próprio por John Blake, fez uma declaração dizendo que jovens criminosos não são irrecuperáveis, descrevendo como ele conseguiu superar seu passado de crimes. Desculpa. Ele morreu em um hospital em Lancaster, na Pensilvânia, em decorrência de complicações da diabetes, no dia 19 de maio de 2005. Estava com 52 anos, sendo casado e pai de 3 filhos. Coy Hubbard, o namorado da Stephanie
Baniszewski. Ele usou de golpes de judô contra Silvia. Passou a vida saindo e entrando na cadeia. Era acusado, tempos depois, de assassinar 2 homens. Ele morreu com 56 anos de idade de ataque do coração, no dia 23 de junho de 2007, em Shelbyville, Indiana. Deixou uma esposa, 5 filhos, 17 netos e um bisneto. A Paula. Foi presa junto da mãe com 17 anos. Foi condenada a 20 anos de prisão. Enquanto presa, deu à luz a uma menina, inicialmente chamada de Gertrude, que mais tarde foi adotada. Ela realizou uma tentativa fracassada de fuga da prisão em 1971. Em 72, recebeu condicional e assumiu uma nova identidade. Ela acabou casando e tendo 2 filhos frutos desse casamento. E os últimos indícios afirmam que ela vivia em uma fazenda em Iowa, com relatos recentes, afirmando que estava morando na cidade de Marshalltown, ainda em Iowa. Essa parece que continua viva. Mas vamos em frente. No ano de 2012, uma assistente escolar no estado de Iowa foi suspensa da escola de nível médio do distrito. Segundo consta, ela trabalhava no local como professora substituta desde 96. Após uma denúncia anônima que começou com um rumor postado no Facebook, foi denunciado para a polícia que a mulher chamada de Paula Pace era na verdade Paula Baniszewski e que queriam que as pessoas soubessem de seu passado criminoso. A administração não informou o motivo da suspensão de Paula, mas reuniões foram agendadas para discutir o caso. Após uma investigação, Paula foi demitida pela prefeitura de Conrad, segundo o representante da prefeitura. Ela teria dado informações falsas durante o processo de contratação e se recusou a dar mais explicações. As acusações de participação da Stephanie Baniszewski, segunda mais velha, na morte de Silvia, foram retiradas depois que ela colaborou com a justiça. Ela virou professora e teve vários filhos. E as acusações de participação no crime de Anna Ruth Siskoy, Judy Darlene Duck, Michael John Mike Mulroy, e Randy Gordon Lepper foram retiradas. Randy Lepper morreu em 14 de novembro de 2010, em Indianápolis, com 56 anos de idade. Em 10 de maio de 2015, a irmã de Silvia, Diana, agora usando o nome Diana Badwell, e seu marido Cecil Knudson foram declarados desaparecidos por seu filho, Robert Acosta. Diana e Cecil foram vistos jogando em um dos cassinos de Valley View, na Califórnia. Ambos foram gravados pelas câmeras de segurança, deixando o local por volta das 2 da manhã de carro.
não aparecendo em casa de seu filho em La Quinta. A Costa contatou a polícia e apareceu na mídia pedindo informações sobre o paradeiro de seus pais. 15 dias depois, em 25 de maio, o casal foi encontrado em uma parte remota da Califórnia. Cécil havia morrido e Diana estava severamente desidratada, após sobreviver apenas de água de chuva e algumas sobras de comida. Diana foi levada de helicóptero para o hospital, tendo relatado aos investigadores que ela e o marido estavam buscando um atalho quando se perderam e atolaram no carro. E para completar esse caso, eu vou relatar aqui algumas obras que foram criadas que falam sobre o acontecido com Silvia. De uma maneira sutil, é verdade, mas relata os fatos. O filme Um Crime Americano, lançado em 2017, conta a história de Silvia em detalhes. Existe outro longa-metragem também, A Menina da Porta ao Lado, que apesar de alterar alguns acontecimentos, mantém os detalhes sobre a crueldade e a tortura imposta no caso Likens. E existe também uma obra literária produzida pela Dark Side, que se chama A Garota da Casa ao Lado, que retrata o caso em uma leitura perturbadora e chocante. E agora, gente, vamos chegando ao fim da nossa história. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora vamos voltar a navegar pelos continentes do mundo até a nossa próxima parada ou próximo vídeo, como preferirem. Não se esqueçam de se inscreverem, quem não é inscrito. Se gostaram, deixem um like e compartilhem a história. E ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.